Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo à edição de hoje. Você confere agora os destaques internacionais. O IBGE estima que o Brasil tem uma safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas neste ano. A previsão é motivada pela produção de soja, milho e trigo. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve bater novo recorde, neste ano totalizando 305 milhões e 400 mil toneladas. De acordo com o IBGE, a safra deve ficar 42 milhões de toneladas maior que a do ano passado, alta de 16%. Na comparação com abril, a nova projeção do levantamento sistemático da produção agrícola já representa alta de 1,1%, com acréscimo de 3 milhões e 300 mil toneladas. A expectativa é de recorde nas produções de soja, milho e trigo. No caso específico da soja, a produção deve passar de 148 milhões de toneladas, um aumento de 24% em comparação à quantidade obtida em 2022. Já o milho tem uma produção estimada em 122 milhões de toneladas, valor 11,5% maior que 2022. A boa performance da cultura se deve ao aumento das áreas de plantio e principalmente a um regime de chuvas mais favorável quando comparado com 2022. Já a produção de trigo deve alcançar 10,6 milhões de toneladas, aumento de 7,3% em relação a abril e de 5,5% em relação a 2022, quando o Brasil havia colhido a maior safra da história. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam. O texto agora segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto, aprovado por 14-3, inclui na desoneração os municípios de até 142 mil habitantes. Essa novidade foi feita ao projeto pelo relator, senador Ângelo Coronel, que também propôs reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha desses municípios de 20% para 8%. Os 17 setores que assinam o documento entregam mais de 8 milhões e 900 mil trabalhadores e incluem áreas como tecnologia da informação, construção civil, comunicação social, transporte público, têxteis, couro, calçados e call center. A proposta tem o objetivo de estimular a geração e a manutenção de empregos, além de aumentar a competitividade das empresas por meio da diminuição dos custos com funcionários. O empregador fica apto a escolher contribuir a partir do cálculo total da folha de pagamento ou pela receita bruta da empresa. A contribuição não deixa de ser feita, apenas passa a se adequar ao nível real da atividade produtiva do empreendimento. Com isso, as empresas que faturam mais contribuem com mais. E assim é possível contratar mais empregados sem gerar aumento de impostos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 1 que os bancos devem pagar o PIS/COFINS sobre receitas financeiras como os juros, por exemplo. A decisão evita que o governo tenha uma perda de receitas da ordem de 115 bilhões de reais, segundo estimativa da Receita Federal. O caso foi julgado em plenário virtual, modalidade em que os ministros têm um período para registrar seus votos de forma eletrônica, sem deliberação presencial. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que apura os atos extremistas do dia 8 de janeiro, aprovou hoje as primeiras convocações. Anderson Torres e Mauro Cid serão convocados a depor. O deputado Arthur Maia também quer discutir o compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal. Ao todo, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, pautou 285 pedidos dos parlamentares. 62 são de autoria da relatora, senadora Elisiane Gama. A aprovação dos requerimentos influencia no rumo, nas linhas de investigação da CPI e no resultado final do colegiado. A lista dos requerimentos também considera o roteiro de trabalho aprovado pela CPI na última semana. No documento, a relatora propõe ir além dos atos de 8 de janeiro e investigar fatos relacionados às eleições de 2022.
De acordo com entendimentos da Justiça, testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos. Somente investigados têm o direito de não comparecer. Mais tarde, Arthur Maia deve se reunir com o ministro Alexandre de Moraes do STF. O objetivo da reunião é estabelecer um diálogo e verificar a possibilidade de compartilhamento de informações dos inquéritos. E agora, nos destaques internacionais, os Estados Unidos fizeram uma solicitação formal à Unesco para integrar novamente a entidade. O país saiu da organização em 2018, sob a administração de Donald Trump. Os 193 países membros devem agora aprovar por maioria em uma votação prevista para julho se aceitam o pedido. A Unesco vai bem e vai ser melhor com o retorno dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a vocação do multilateralismo é receber todas as nações, grandes e pequenas. Os Estados Unidos abandonaram pela primeira vez a Unesco em 1984, sob a presidência de Ronald Reagan, pela suposta inutilidade e excessos orçamentários, retornando em 2003. Em 2017, a administração Trump anunciou uma nova retirada, pelo que considerava um persistente viés anti-Israel. O atual presidente Joe Biden considera que a ausência na Unesco permite que a China tenha mais influência nas regras sobre inteligência artificial. Os Estados Unidos já tinham suspendido em 2011 o financiamento à organização depois da admissão da Palestina e acumularam uma dívida de 619 milhões de dólares, número superior ao orçamento anual da Unesco. No pedido de retorno, o governo americano informou que pediu ao Congresso o desembolso de 150 milhões de dólares para o exercício fiscal de 2024, uma contribuição que promete continuar nos anos seguintes até liquidar os valores em atraso. O presidente iraniano chegou à Venezuela em sua primeira visita oficial ao país sul-americano, como parte de uma viagem que o levará também a Nicarágua e a Cuba. É a primeira visita de Ebrahim Raisi à América Latina. Membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, tanto o Irã quanto a Venezuela, são alvos de sanções dos Estados Unidos. Ao lado de Nicolás Maduro, o presidente iraniano disse que, abre aspas, a relação entre Irã e Venezuela não é uma relação diplomática normal, mas uma relação estratégica entre dois países com interesses, visões e inimigos em comuns. Fecha aspas. As ações impostas por Washington foram motivadas porque, para os Estados Unidos, as ações do regime de Nicolás Maduro são antidemocráticas. Em 2020, para ajudar o país que vivia uma crise de escassez de petróleo, o Irã enviou 1,5 milhão de barris de gasolina e insumos para tentar reativar as refinarias da Venezuela. O presidente iraniano também irá a Cuba e a Nicarágua, os quais considera países amigos. Estão previstas reuniões com empresários locais e iranianos. E a farmacêutica francesa Valneva anunciou hoje que a primeira vacina contra o vírus chikungunya, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, teve resultados positivos e que foram elogiados por especialistas. Detectado em 115 países desde sua descoberta na Tanzânia em 1952, o vírus causa febre e dores nas articulações. O chikungunya é transmitido aos seres humanos por meio de mosquito do tipo Aedes. A doença, para a qual ainda não existe medicamento, cresceu exponencialmente nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e abril, foram detectados 135 mil casos no continente. A Valneva testa a vacina em adolescentes no Brasil, onde o vírus é endêmico. Os resultados podem ser decisivos para o futuro do imunizante. A vacina desenvolvida pela empresa francesa é conhecida como VLA 1553 e pode receber a aprovação das autoridades americanas em agosto. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e até mais.